Olá, sou o professor Romeu, da Rede Taubaté, professor de Geografia. Hoje a gente vai estar abordando essa habilidade, né, que é conhecer a organização política e administrativa do nosso país. Essa habilidade, ela não está no nosso livro didático, ela é só um complemento, né, para poder enriquecer as discussões. Então, caso vocês tenham alguma atividade que esteja envolvida com essa habilidade aqui, com certeza o professor fez alguma associação, tá? Então, isso daqui não está prevista no livro, mas a gente desenvolve essa atividade, né, essa habilidade por conta dos assuntos que a gente acaba tratando ao longo do ano. Então, agora, nós vamos falar da democracia, né, que nós vamos ter que tratar da organização eleitoral, e sem falar de democracia não tem como a gente tá traçando o processo em que se dá a nossa democracia, no nosso processo eleitoral. Democracia é um sistema bem assim recente para mim, que isso é uma atuação mais de história, uma ideologia, uma ideia grega, né? Ela surge lá com uma ideia de participação, né? Embora essa participação já fosse restrita lá, né? Mulher, escravo, os mais pobres não participavam disso aí, era uma aristocracia, né? Que a aristocracia são os melhores, né? Então eles respondiam por eles mesmos, né? Com alguma representatividade. Mas mesmo assim é uma ideia boa, né? Que dá voz àqueles que não podem falar, entre aspas. Então a gente herdou, né, ao longo de um tempo histórico, a gente herdou esse sistema, aperfeiçoou esse sistema e hoje a gente tem ele como modelo, o que é muito importante. No nosso caso aqui brasileiro, que se trata de uma república, a gente tem um sistema eleitoral democrático presidencialista. Então nossa democracia ela é baseada nos 3 poderes, né, no judiciário, no executivo e no legislativo, só que são os pilares da nossa democracia. São essas instituições aqui que garantem, né, o nosso exercício de cidadania, vão reforçar o qualitativo disso aí. Então, se hoje a gente tem uma cidadania num determinado nível, através desse sistema, dessa ideia que a gente reforça pela Constituição, pelas práticas cidadãs, pelo que essas instituições têm a capacidade de promover, a gente, né, em teoria, tem que ter uma cidadania cada vez mais avançada, melhorada, né? Essa é a intenção dessa democracia. Ah, professor, mas não vale essa democracia porque ela está apresentando desgaste. Mas todo sistema apresenta desgaste. Cabe a nós estar entendendo e interagindo nisso, né? Como é que a gente vai fazer isso daí? Praticando a nossa cidadania. Essa que é a democracia da liberdade de a gente praticar. Isso é muito importante, a liberdade. Então, para o Brasil, esse sistema que a gente escolheu atuar, né, que é a democracia, é importante que haja participação. E, né, tendo em vista a necessidade da participação, né, da voz ser ouvida, a gente organizou um sistema eleitoral baseado nessa possibilidade da escolha. Professor, é perfeito esse sistema? É imperfeito? A questão é que todo mundo tem direito ao voto, né? A gente tem regras de Constituição que garantem para a gente essa atuação cidadã. Então, para a gente achar que talvez possa num Senado essa democracia, ela é muito, né? Porque embora ela tenha lá as falhas, assim como qualquer outro sistema, ela funciona, né? Garante para a gente o direito de a gente ser a gente. Isso é muito importante, né? Porque daqui, eu não tenho a coragem de agora pegar um avião e ir para a Coreia do Norte, ensinar geografia, né? Eu prefiro ficar aqui que está garantida a minha liberdade, por exemplo. E por que ela está garantida? Porque eu tenho um sistema que garante isso aí. Professor, não é perfeito, é imperfeito, isso não importa, ela existe. É a partir disso que a gente luta para melhorar, né? Então a gente tem um sistema eleitoral, esse sistema eleitoral ele faz parte, né, da junção de alguns elementos. Esses elementos aqui são os nossos poderes. Então, cada elemento aqui, cada um desses poderes tem uma função, né? O judiciário, ele disponibiliza para a gente um determinado equilíbrio de regramento, que é a nossa legislação. O executivo executa o que é determinado, né, muitas vezes apresentado pelo legislativo, que vai fazer essas leis, que vão fazer esse conjunto de regramento, em que a gente, por determinadas condições, segue, né, até para melhorar o convívio nosso. Tudo bem. Então, esse sistema eleitoral, ele é resultado, né, da interação desses 3 pilares aqui, tá bom? Então, o sistema eleitoral, ele tem, assim, como um dos representantes, né, a justiça eleitoral. Professor, mas você não falou que o executivo e o legislativo também são? São. Só que o representante, aquele que tem a capacidade de mover, né, as condições para a gente realizar uma eleição, por exemplo, repousa na justiça eleitoral. E essa justiça está dividida em 2 aspectos, em 2 elementos ainda. Um federal
em um estadual. O federal, o escopo dele já diz, né, a atuação dele já diz, tem a ver com a atuação do Brasil. Então, a gente teve a eleição para presidente, né? O que a Justiça Federal, Eleitoral Federal tem a capacidade de fazer? Bom, é ela que vai organizar e como vai ocorrer, o dia que vai ocorrer, né, as regras de competição, né, da eleição em nível federal, no Brasil inteirinho. Então, a Justiça Federal, ela atua com a Justiça Estadual, tá, gente? Não tem uma justiça maior que a outra, as duas atuam juntos. Só que por determinadas condições eleitorais, uma responde mais do que a outra, há determinada responsabilização. Então, quando a gente tem uma votação federal para presidente da República, senador, deputado federal, quem que é a minha orientação primeira? A Justiça Federal. E depois, a estadual, né? Porque é dela que a gente vai precisar dos recursos das urnas, dos voluntários, da logística inteirinha, para a gente poder realizar essa eleição. Mas o ordenamento é federal, porque se trata de uma eleição de alcance federal, nacional. E o estadual? O estadual aqui, por exemplo, para nós em São Paulo, né, na região sudeste, é o estado de São Paulo que regra as nossas eleições aqui para prefeito, para vereador, que até a cidade de São Paulo, ela participa desse certame também de eleição, né? Então, você tem dois elementos ligados à justiça eleitoral que respondem pela organização da eleição, né? Isso é muito importante. Por quê? Porque ela tem as atribuições dela. Qual que é a atribuição? Assim, são várias. É a logística, né? Como eu falei, para tratar do transporte das urnas, a movimentação de voluntários, né? A divulgação dos resultados, a contabilização de votos, né? A transparência em que a eleição deve ocorrer. Então, são muitas e sérias as atribuições, porque dentro disso daqui está garantida a nossa democracia, para que não haja dúvida, para que a gente possa ter um sistema legítimo na onde a gente se apoiar, né? Então, a atribuição dela é grande, é de fiscalizar, organizar, controlar a logística, né? Determinar regramentos, às vezes rígidos, né? Mas necessários para poder haver as campanhas eleitorais. Então, quem que participa disso daqui? Os partidos, os candidatos e nós, cidadãos, que nós temos as nossas responsabilidades também no nosso sistema eleitoral. Não é só a gente chegar e votar, né? A gente tem outros compromissos, né? Que a Constituição prevê, que a gente tem direito e tem dever. A gente não pode votar de qualquer maneira, por exemplo, né? Por isso que a Justiça Eleitoral, ela cuida para que haja transparência. Se a gente escolhe bem ou escolhe mal, é outra questão. Acontece que o mecanismo para a gente fazer essa escolha, ele é garantido. Então, essa é a democracia nossa, ela é capaz de promover a nossa democracia, o nosso sistema eleitoral como um dos melhores do mundo, né? Isso não é qualquer coisa, é bastante coisa. Tá bom? Até mais.